Pessoal, então boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. O Davi, a gente trocou ideias sobre esse tema, sobre a questão da periodização e princípios táticos. É um tema muito legal, um tema que eu gosto de discutir. E a intenção dessa apresentação aqui é mais a gente levantar o assunto para discussão. Então, assim, não tem. A gente tem. Eu estava brincando, a gente tem muito mais perguntas do que não é respostas, mas assim, receitas de bolo, coisas já prontas que você vai lá e segue e que não vai representar a realidade dos fatos, a realidade de cada um de vocês aí. Então, a intenção é a gente brainstorm mesmo, a gente discutir o assunto, isso é o mais interessante. Então, tem dois tópicos aqui, dois conceitos. Primeiro, princípios táticos, que vai ser a primeira coisa que eu vou falar. Por que ela vem antes da periodização tática? Porque os princípios táticos, ele é o que baseia, ele é a base, ele é o tijolo para a periodização tática. Ou seja, a partir dos princípios táticos surgiu a ideia de se periodizar o treinamento taticamente. Então vamos lá. Então o que acontece? O Dilson sabe disso. Na academia a gente estuda essa área, assim, o pessoal que gosta de estudar essa área, a gente vê que o termo tático ele começa a ser muleta para várias coisas. A gente usa a tática para estratégia, para tomada de decisão, para ações, para modelos de ataque, modelos de defesa, para modelos de treinamento. Então, isso, às vezes, traz uma confusão na discussão. Acho que no último encontro que a gente teve sobre os jogos, coisas a gente entrou numa confusão dessa, porque na literatura às vezes usa isso mesmo, a tática para tudo. E então, se a gente não tiver profundidade de entrar no que o autor está querendo falar com esse conceito tático, a gente se perde. No caso aqui, pessoal, de princípios táticos, esse termo tático ele pode trazer um certo tipo de confusão. Porque tática aqui representa o objetivo do jogo. Não é tanto tomada de decisão. A tomada de decisão é importante nesse caso. Por quê? A gente vai tomar as decisões por meio dos princípios táticos. Mas não é a tomada de decisão em si. Quando se fala princípios táticos, são os princípios na questão do objetivo do jogo. No nosso caso, no basquetebol, qual que é o objetivo do jogo? No ataque, fazer pontos, fazer cestas. Na defesa, evitar que o time adversário faça cesta. Isso é meio óbvio, mas tudo isso vai ser a partir disso aqui. E lembrando, basquete é um jogo de invasão, e tem um negócio, é um jogo de precisão também, porque você tem um alvo lá que cabe no máximo 2,5 bolas, 3 bolas em conjunto, que você precisa acertar aquele alvo. É diferente de um gol grande no futebol ou qualquer outra situação. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto de brincar, eu dei esse exemplo até para a Luciana, eu já dei esse exemplo também para acho que o Dilson também, que é assim, isso é eu que estou falando, Reis 2020 aqui. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas que eu acho assim, o primeiro elemento de ensino, aprendizagem e treinamento no jogo de basquete, primeira ação, e a ação pode ser tática, técnica, não importa, porque toda ação tem conteúdos táticos, técnicos, permeados por aspectos físicos, coordenativos e psicológicos. Toda ação, a principal ação do jogo de basquete é a cesta. São igual aqueles jogos colegiais que ninguém sabe jogar basquete. O jogo é 2-0, 4-0 é até desmotivante. Se eu falasse, não, teve um jogo do NBB, o jogo foi 50-25. Só de você olhar o placar, esse jogo deve ter sido a bela de uma pelada, ou então caiu uma bomba lá que parou o jogo no segundo quarto, uma chuva torrencial lá que parou o jogo no segundo quarto. Então, assim, o sentido do jogo é sair cesta. E todo time quer equilibrar essa questão de ataque ou defesa. Então, o elemento principal do ensino, aprendizagem e treinamento, principalmente para quem nunca jogou basquete, é fazer cesta. Se ele não sabe fazer cesta, não tem sentido o jogo. Aí eu não estou falando do elemento técnico, não. Pode fazer cesta do jeito que quiser. Entendeu? Eu brinco na iniciação, faz cesta do jeito que quiser.
porque não vai ter tempo ainda de automatizar o movimento. Então não pode ficar tranquilo que não tem essa preocupação. Eu provo isso academicamente e empiricamente. Não tem tempo ainda de ter essa automatização. Então, assim, isso aqui, já no primeiro processo, tem a ver com o principal objetivo do jogo, que é fazer cesta, evitar fazer cesta. Então vamos lá. A partir disso, esse autor aqui ele é muito famoso, Claude Baer. Quando começou a gente discutir a questão tática, que a partir dos princípios táticos, ou seja, os princípios que são a partir dos objetivos do jogo, que surgiu aqueles modelos lá, IEU, Escola da Bola, TGFU, mas não é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é só princípios táticos. Ele viu que os jogos esportivos coletivos de invasão têm princípios comuns. São bobos esses princípios, mas vocês vão ver o tanto que eles são importantes. Conservar a bola, construir ações ofensivas, progredir para o lado a quadra adversário, criar situações de finalização, finalizamento adversário. Ou seja, você tem toda uma construção de objetivos derivado do objetivo principal, que é pontuar ou deixar de ou fazer que a outra equipe não pontue na defesa, que torna que você deriva os objetivos, que você faz uma construção para que o jogo aconteça. Isso o atleta não precisa decorar, isso é inerente ao atleta. Isso, com a formação do atleta, isso vai ser inerente ao atleta. Só que, na defesa, o que a defesa tenta fazer? Coibir os princípios de ataque. Então, sempre os princípios de defesa são espelhos dos princípios de ataque, só que inversamente proporcional. E o que é legal que é o seguinte, eu gosto muito dessa frase. Os princípios táticos decorrem da construção teórica proposta lógica do jogo. Então, todo jogo tem uma lógica. Eu tenho uma lógica do jogo, eu tenho um porquê que eu estou fazendo as coisas. Entendeu? E eu conheço jogador que joga aleatoriamente. Não sabe por que está jogando. Vamos lá. Aí surgiu uma obra que eu gosto muito desse livrinho. Esse livro aqui já me ajudou muito na minha vida. É o Escola da Bola. E tem um que, para nós, que ele é muito legal, que é os Jogos da Bola, o Escola da Bola dos Jogos de Arremesso. O que eles fizeram? A partir desses princípios gerais dos jogos esportivos coletivos de invasão, por exemplo, o vôlei tem outros princípios, porque não é um esporte coletivo de invasão. Eles passaram para esses objetivos táticos aqui, ó. Ou capacidades táticas, mas tática aqui, lembrando, é o objetivo do jogo. Eles destrincharam, então esse aqui é um segundo passo. Eles criaram, por exemplo, oferecer-se, orientar-se. Ou seja, você tem uma ótima posição na quadra no momento exato, eu, como pessoa, estou me deslocando bem na quadra, reconhecer espaços aqui embaixo. Eu reconheço o deslocamento ótimo do meu atleta, então, assim, do meu colega, né, de equipe, esses dois têm coligação com o outro, um trabalha junto com o outro. Manter posse de bola individualmente, manter posse de bola coletivamente. Você nem precisa explicar. Criar superioridade numérica individualmente, criar superioridade numérica coletivamente. E reconhecer possibilidades de finalização. Então, o professor Klaus, o professor Mehmet, o professor Schubert começou a verificar isso para os jogos de arremesso. Handball, basquete, todos os esportes têm características de arremesso a um alvo. Então, assim, isso aqui é uma subdivisão disso aqui de cima, beleza? Então vamos lá. Aí, Davi, eu até parafraseei uma coisa que você falou na última, eu achei muito interessante. Assim, tanto no treinamento de base, isso aqui vale para a categoria de base também, se o atleta não tiver esses princípios de objetivos do jogo desenvolvido inerentemente uma coordenação motora para fazer isso, ele não consegue atingir os objetivos do jogo, que é fazer cesta e evitar fazer cesta. É o que o Davi falou. É como saber jogar xadrez, você tem que saber como que o bispo se move. Só que no xadrez, você não tem parte de coordenação motora, você tem uma parte só cognitiva. No basquete, eu tenho a parte cognitiva e a ação motora. Então, o basquete é mais complicado que o xadrez ainda. Mas o princípio é o mesmo. Pô, eu falei assim, mas isso é muito óbvio. Princípio, eu sei que isso aqui tem no basquete, mas é aquele negócio, que isso é um princípio básico da educação física. Tudo aquilo que você não sistematiza, tudo aquilo que você não
coloca no meio de produção, você se perde. Vai perder. Se você perder 10% disso aqui, você perde o jogo. É esse que é o problema. Então vamos lá, pessoal. Então o que se tem hoje na literatura no basquete? A gente está nesse padrão aqui azul. A gente tem os princípios táticos gerais e os princípios táticos dos jogos de arremesso. Não é que não exista no basquete essas outras coisas. Tem, só que a gente não sistematizou ainda, como aconteceu no futebol. Entendeu? E no basquete é mais complicado do que no futebol ainda. A gente vai discutir isso ainda. A gente vai ver por quê. Entendeu? Porque o futebol é um jogo de blocos e o basquete é um jogo de ações. A gente vai discutir isso depois. Então vamos lá. Então a gente deu uma passada nos princípios táticos. O que são os princípios táticos? São os objetivos do jogo. A partir dos objetivos do jogo, os objetivos do jogo são a base para a periodização tática. Então o que é periodização? Eu tenho essa definição do Gomes aqui, do professor Gomes, mas tem um bilhão de definições que vai mais ou menos isso aqui. Platonov, Hein, esqueci o nome do alemão lá, Schmidt-Bleiter, aí tem um milhão, escola russa, mas a periodização nada mais é que o planejamento sistemático, ou seja, tem um sistema de treinamento sequencial, progressivo para a otimização do treinamento. E geralmente tem uma estrutura cíclica, ou seja, tem um início, meio, fim, processos de compensação, início, meio, fim, processo de compensação, assim por diante. Aí o que acontece? Por que tem esse termo periodização tática? Lembrando, tática aqui, pessoal, periodização dos objetivos do jogo. Esse é o sentido. Tem tomada de decisão? Tem, porque a tomada de decisão ela vem a partir dos princípios do jogo. O primeiro cara que começou a falar sobre isso é um cara que chama Vitor Frade. Ele nem é um autor famoso, não, mas foi o primeiro, ele foi o pioneiro, ele que deu a definição de periodização tática. O principal autor hoje, que a gente, não sei se é o principal autor, mas o que eu mais lido para a gente, assim, principalmente na língua portuguesa, é o professor Garganta, Júlio Garganta, da Universidade do Porto. Então a escola ibérica ela é muito forte nisso. Por quê? Porque tem uma tradição das universidades portuguesas e das universidades espanholas, mas especialmente das universidades portuguesas, de endereçar a universidade com os centros esportivos. Então, assim, é como se, por exemplo, o Corinthians fosse totalmente ingressado com a USP, ou o Pinheiros fosse totalmente ingressado com a USP, fizesse trabalho justo o tempo inteiro. Tanto que o mestrado lá na Universidade do Porto você pode fazer via estágio supervisionado. Entendeu? Você não precisa fazer uma tese, você pode fazer um estágio supervisionado. A partir desses relatórios de estágio, você tem o título de mestre. Então, assim, por conta dessa proximidade da universidade com o meio esportivo, essas questões da periodização tática foram se desenvolvendo. Então, o que é periodização tática? São os princípios táticos, são os princípios na questão dos objetivos do jogo, como norteadores do processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Ou seja, esses objetivos do jogo vão ser o seu norte. É como se você colocasse lá no quadro para a sua equipe e falasse, bicho, a gente precisa disso aqui, ó. Isso vai nortear tanto na questão de modelo, quanto na questão da periodização. E o professor Garganta fala muito na questão da noção de modelo de jogo para uma equipe, para uma temporada. A gente vai discutir isso, questão de modelo. O modelo é fixo, por exemplo. Eu sou um treinador que só jogo de um jeito, independente. O problema, assim, a ação, ela depende de três coisas: da pessoa, do ambiente e da tarefa. Se eu mandar o ambiente, muda a ação. Se eu mudar a tarefa, muda a ação. Se eu mudar as pessoas, muda a ação. Esse modelo tem que ser fixo? É óbvio que não. Um grande problema hoje dos treinadores é isso. Eles pensam que tem que ter uma... Nossa, futebol é igual, tem que abrir a mente com um martelo para eles entenderem isso. Esse modelo tem que ser fixo? Não. Você tem que ter um processo de diagnóstico e de prognóstico. Você tem que analisar muito bem os seus jogadores, em todos os aspectos, analisar o ambiente, onde eles vão jogar, com quem que eles vão jogar, a tarefa, o campeonato que eles vão jogar,
os seus nortes, os seus objetivos, são os objetivos de desenvolvimento, são o objetivo de chegar no playoff ou ganhar o campeonato. Então, se tudo isso vai influenciar no seu modelo de jogo. Então, a primeira coisa que você constrói é esse modelo de jogo. E como que funciona essa periodização tática, essa periodização dos princípios do TOTS? Você tem um norte, onde você quer, e todos os aspectos do seu treinamento vai seguir esse norte. Princípios táticos, técnicos, físicos, de coordenação motora e psicológica. E como isso no futebol, a gente trabalha mais isso, só que aqui no futebol não tem jeito. Você troca de treinador de 2 meses, então quebrou. Aqui, periodização tática aqui no Brasil não existe. Você tenta fazer, mas não existe. Eu acho que o único que consegue fazer aqui é o Renato Gaúcho. Um bom exemplo de periodização tática, um cara que segue muito isso, é o Fernando Diniz. Só que o São Paulo teve tempo, ele teve paciência com ele, está dando os resultados agora. Porque isso é a longo prazo. Periodização tática é a longo prazo. O Diniz, ele ama esses livros de periodização tática. O cara, ele fala, cita nas entrevistas o tempo inteiro. Mas, por exemplo, se o seu time tem um princípio lá, vamos voltar lá nos princípios, de criar superioridade numérica individualmente através do contra-ataque, a preparação física dele e de coordenação motora vai ser diferente de um time que cria superioridade numérica coletivamente num jogo de meia quadra. Isso pode ser no basquete, isso pode ser no futebol, entendeu? Então, todas essas questões vão interferir. A tomada de decisão vai interferir. A parte técnica que você precisa para esse norte vai interferir. Tudo isso vai interferir. Por exemplo, eu já vivenciei um exemplo assim. Tinha um time que vivia sobrevivia de contra-ataque no basquete. Já foi assistente técnico de um treinador que amava o contra-ataque. E ele não entendia por que a equipe dele, quando fala psicológica também, aqui entra a parte cognitiva, tinha um aproveitamento tão baixo de lance livre. Eu fui investigar, falei assim, não, tem um porquê aí, não tem jeito. Quando eu fui uns testes simples, testes para ver batimentos cardíacos na mão aqui, ó. Tranquilo, fácil de fazer. Se eu olhar o batimento dos meninos, estava 150, 160, 170. Se você não abaixar para 100, 110, isso tem influência no arremesso, não tem jeito. Porque o batimento cardíaco está muito alto. Então a gente começou a trabalhar com meninos técnicas de relaxamento. Pensar positivamente, respiração, dar uma enrolada, enxugar o rosto, para o batimento cardíaco cair. Isso interfere, porque a intensidade do jogo que a equipe imprimir era altíssima, era muito alta. Então, todas essas questões interferem no princípio do jogo. É diferente, por exemplo, você tomar a decisão num jogo totalmente baseado de contra-ataque, num jogo baseado de europeu. Meia quadra, vai procurar alguém livre para tomar a decisão. Então, tudo isso interfere nessas decisões. E aqui a gente está falando mais de modelo. E o que aconteceu no futebol? Esse quadrinho no futebol aqui, eu até mandei um texto para vocês, eu não vou entrar muito no mérito não, mas eu vou falar por alto dele. O que eles fizeram no futebol? Eles passaram desses princípios aqui gerais para esses princípios mais específicos do jogo com o futebol. O ataque posse-bola, ataque futebol. Ataque sem posse de bola. Quando a gente vai ver o futsat lá, que é o instrumento que Israel validou para medir essas coisas aqui, a gente vê que o futebol, hoje em dia, o Mourinho é a cria da periodização tática. Ele começou a estudar isso aqui e implantou. Ele ganhou uma Liga dos Campeões fazendo isso, com um time horroroso. Era um trem parecido com o futebol, mas era um pensamento de guerra, de blocos. Assim, unidade defensiva, unidade ofensiva, ocupação de espaço, jogar em 30 metros. O jogo hoje de futebol ele está muito semelhante ao jogo de basquete. Muito pouco espaço, todo mundo se move em bloco, entendeu? A linha de defesa começa a armar um ataque. Então, assim, está muito parecido nesse sentido no jogo de basquete. Só que é o seguinte, quando um começou a fazer, era novidade. Todo mundo está fazendo isso hoje, mundialmente falando. O que está fazendo diferença? É o que faz diferença no basquete, são as ações. Por exemplo, o Liverpool tem um trio de ataque lá que samba todo mundo. O Neymar, por que o Neymar faz tanta diferença? Porque ele samba todo mundo. Tem uma unidade defensiva lá, com 2 dribles ele tira e cria uma oportunidade de finalização, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o jogo de futebol
como todo mundo já está sabendo fazer esses conceitos aqui, está virando um jogo de ações. Ou seja, não são mais os princípios que estão norteando. É importante. É igual na luta no MMA, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu antigamente ganhava de todo mundo, só que todo mundo hoje sabe jiu-jitsu. Então, a partir desses princípios do jiu-jitsu, você vai ter outras ações. E o que o Mourinho fala? Ele tem duas frases que eu gosto muito. E o Mourinho é cria. Se você vê periodização prática, é Mourinho. É cara crachá. Ele fala assim, ó, o mais importante de uma equipe é ter um determinado modelo de jogo. Um conjunto de princípios de jogo. Princípios de jogo é a questão do objetivo. É aquilo que vai nortear. É assim, eu não preciso que a minha equipe pique a bola bem, eu preciso que a minha equipe faça cesta bem, é diferente. O princípio do jogo é fazer cesta. Picar a bola se está gerando cesta. Conhecê-los bem, interpretá-los bem, independente de ser utilizado este ou aquele jogador. Aí outra coisa que ele fala, isso aqui está sendo muito utilizado. Isso aqui no Brasil, esquece. Se você não tiver um treinador que fique 1 ano, 2 anos, esquece. Mas no basquete não tem essa cultura tanto de trocar treinador igual troca de camisa, né? Por isso é que eu digo que não acredito em equipes bem ou mal preparadas fisicamente, mas em equipes identificadas ou não com uma determinada matriz de jogo, adaptadas ou não com uma determinada forma de jogar. Por que ele fala isso aqui? Porque no final dos anos 90, todo mundo tinha um padrão de preparação física, principalmente o padrão europeu. Jogadores muito fortes, jogadores fisicamente muito bem preparados, bem atléticos, assim, robozinhos, que jogavam sempre da mesma maneira. O Mourinho começou a falar assim, não, se eu quero jogar de uma certa forma, eu tenho que preparar uma equipe para fazer aquilo. Ou seja, se eu vou jogar fechando lá atrás, jogar no contra-ataque, eu tenho que ter pontas explosivos, entendeu? Não adianta ter um ponta lá ou então um lateral que não sabe chegar na linha do fundo e cruzar, por exemplo. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Então, ele começou a pensar a preparação física, a preparação técnica, de acordo com os objetivos do jogo. A equipe dele é completa? Não, mas ganha, entendeu? Assim, pensando no alto rendimento, né? Então, assim, ele pensa a matriz do treinamento dele como a partir do modelo de jogo dele. Então, vamos lá. Então, assim, a questão da periodização tática, na questão da periodização, tanto na questão do modelo quanto na questão da periodização, sempre que segue essa lógica. Tenho perguntas. Se o meu time é assim, o que eu vou fazer assado? Se o meu time é A, o que eu vou fazer com B? Para gerar respostas a partir do objetivo do jogo. Eu estou falando muito de conteúdo, de periodização tática na questão do modelo. Agora eu vou falar, que é o que muita gente deve estar com curiosidade agora, que é, mas beleza, como que eu vou periodizar isso? Eu vou criar alguns exemplos aqui para a gente ver essa questão. Bom, primeira questão da periodização tática, eu gosto muito desses 3 princípios aqui, ó. Eles foram renovados, mas isso eu comecei a ler isso aqui em 2005, 2006, que é o seguinte, princípio da especificidade. Vou dar um exemplo simples no basquete. Criar superioridade numérica individualmente. Jogo 1 contra 1. Jogador que corta mais que gilete afiado. Princípios da minha especificidade. Eu quero um time que corta. Eu quero um time que corta igual vinha. Todo mundo tem que cortar. As minhas atividades proporcionam que o meu time corte. Ou seja, esse princípio do objetivo do jogo está presente nas minhas atividades. Outro princípio, o princípio da propensão. Qual que é a porcentagem desses conteúdos nas tarefas? Como ela está sendo trabalhada nos ciclos? Qual que é a progressão disso? Tem gente que quer que o time corte e treina só arremesso, não tem jeito. Princípio da progressão pela complexidade. Menos complexo para o mais complexo. Tem jogador que não sabe jogar nem 5 contra 5. Vai cortar no 1 contra 1. Então tem que ser assim, você tem que criar uma escadinha mesmo. Vai ser exercício de 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 1, até chegar no 5 contra 5. Se o cara não sabe tomar decisão coletivamente no 5 contra 5, não adianta. Você tem que ir lá na base mesmo para criar esses princípios até chegar no jogo de 5 contra 5. E tem muitos treinadores que fazem isso. Por exemplo, quando quer criar uma estratégia de jogo, uma jogada, cria desde o 1 contra 1, às vezes até do 1 contra 0, até chegar no 5 contra 5. E isso tudo pode se periodizar da mesma forma que não da mesma forma, mas é possível ter essa periodização como se periodiza também o treinamento físico, outros tipos de treinamento cognitivo, assim por enquanto. E outra, uma coisa importante, a avaliação.
Não precisa ter um teste validado, mas você tem que ver se na prática esses princípios estão sendo adotados ou não. A própria avaliação subjetiva do treinador, e o treinador criar critérios próprios, para mim já está excelente. Já não precisa mais do que isso. Por exemplo, no futebol tem o futsat, mas não sei se precisa disso tudo. Eu acho que a gente chegar num processo de avaliação com a subjetividade do treinador já está ótimo. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre a questão da superioridade numérica, por exemplo, ou coletivo e individual. No basquete, por exemplo, se resolve através de ações. Vou dar um exemplo, por exemplo, assim, vamos supor que eu seja um agente de jogador e vou querer passar esse jogador para um time do NBB. E, por sorte do Davi, o Davi ganhou uma grana aí de um patrocinador muito forte, está com uma grana preta. E eu consegui um jogador muito bom nos Estados Unidos, um americano que ninguém conhece, uma pérola negra lá que ninguém conhece, baratinho. E eu falo assim, Davi, esse jogador aqui, ó, eu só vou falar de princípios, estou falando só de princípios. Esse jogador aqui, ó, tem 2 metros de altura, ele joga na posição 3 e corta igual vento. Ninguém no Brasil consegue parar ele individualmente. Ele te interessa? Só falei de um princípio aqui, ó. Superioridade numérica e individual. A partir disso, os treinamentos, depois vai ser com o treinador. Ele vai gerir as ações para um melhor aproveitamento dessa característica de objetivo do jogo desse jogador. Ou seja, as características individuais que vão a favor do objetivo do jogo, quem vai trabalhar isso é o treinador. Aí o que o treinador tem que fazer? Ele tem que operacionalizar, sistematizar ações. Vai ser através de bloqueios, vai ser através de... É isso que falta na literatura do basquete ainda. Vai ser através de bloqueios, vai ser através de contra-ataque, vai ser através... Como que eu vou estruturalizar um modelo de jogo para aproveitar esse modelo individual? Uma equipe joga no contra-ataque, joga na meia quadra, assim por diante. Mas, assim, todas as características desse jogador eu falei só do princípio de jogo. Eu não falei que ele quica a bola bem, que ele tem uma boa mudança de direção, que ele tem um passe pelas costas muito bom. Não, eu falei só, ele corta muito bem. Ou seja, ele cria superioridade numérica individualmente. No Brasil não tem ninguém para parar ele. Então, vamos lá. Aqui, é esse aqui que a gente vai criar uma discussão a partir disso aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho 2 estudos de caso. Um eu vou apresentar e vou mostrar a solução, e o outro eu vou mostrar e a gente vai discutir. Pode ser? Então, o estudo de caso foi o seguinte. Eu tinha uma equipe, isso aconteceu isso comigo, eu tinha uma equipe sub-14, o cenário aqui é Minas Gerais, e o problema era o seguinte, na minha categoria, era a categoria 9-2, era a categoria do Raulzinho, do Cristiano Felício, do Durval, eu não sei as equipes 9-2 aí de São Paulo, mas essa equipe não era ruim não, essa equipe era foda. E tinha outras equipes boas também aqui em Minas Gerais. E eu tinha um problema na minha equipe que era o seguinte, o ginástico estava falindo, o ginástico não tinha categoria de base. Eu tinha 3 atletas no começo do ano. E lá perto do ginástico tinha umas favelinhas lá, eu fui pegar atleta favelado mesmo, eu queria atleta favelado. Então o que aconteceu? Eu em janeiro, passei janeiro inteiro indo nas favelas. Eu consegui uns 20 meninos. O que a minha equipe tinha? Tinha um bom potencial físico, era tudo menino que pulava muro, que roubava comida no Supernossa, que era um supermercado, que o antigo ginásio do ginástico, aquele era das épocas boas ginástico, virou um supermercado, então eu ficava vendo os meninos que eu roubava comida lá, chamava para jogar basquete comigo. Os meninos tinham um bom potencial físico, eles não eram altos, mas tinham um bom potencial físico, não tinha nenhum pivô alto, mas tudo altura de ala. Atletas com pouca ou nenhuma experiência no basquete e pouca técnica, mas tinha uma boa coordenação, razoável coordenação motora e um bom potencial físico. E qual que era o meu grande problema? Se uma equipe marcasse pressão no meu time, acabou. Como eles tinham uma pouca técnica, se marcasse pressão quadra inteira, abria 30, 40 pontos, assim, em 15 minutos. E não tinha como voltar. Isso não é legal você ficar perdendo de 80 pontos de todo mundo. Então eu tinha esse problema grave. Eu tive um amistoso no começo do jogo, eu tinha esse problema grave. Então, eu gostava de estudar isso na época. Eu falei assim, bicho, como que eu vou sair disso? Ou seja, como que eu vou criar esse princípio aqui, ó, vou voltar lá atrás. Como que eu vou manter a posse de bola individualmente e coletivamente? Eu só queria isso, eu só não queria perder a bola. Já estava ótimo. Se eu conseguisse criar superioridade numérica coletivamente, estava ótimo.
Princípio básico aqui, ó. Se eu conseguisse progredir para a quadra adversária, melhor ainda. Então, ganhei o mundo. Finalizar, então, eu estava rindo de orelha a orelha. Então, fui através dos princípios. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pensar no meu time, através dos princípios. E como que foi a progressão? Eu criei um ciclo de 4 meses. Eu vi o calendário oficial, que um ciclo de 4 meses dá. O que eu vou fazer no ataque? Questão motora. Os meninos têm que conseguir se deslocar e passar a bola sem driblar. Se driblar, ferrou. Então, meu time, meu 20 a 40% do meu treino era jogo sem passe. Em todos os sentidos, não era só na saída de contra-ataque, não. Ataque sem passe, não pode passar. Não pode quicar, jogo sem passe. Jogo sem kick, jogo sem drible. Não pode quicar. Porque, obrigatoriamente, eles vão ter que se deslocar. Entendeu? E mostrar real para eles. Pessoal, a gente vai ter que ser um time de vândalos. A gente vai ter que correr mais do que os outros times. A gente vai ter que suar mais do que os outros times. Eles começaram a gostar disso. Quando eles começaram a ganhar o primeiro jogo num time que eles não pensavam que não ia ganhar, eles começaram a se motivar. E também começar a trabalhar os princípios táticos para aqueles princípios táticos que eu falei anteriormente, através da modulação dos pequenos jogos. Prioridade numérica, coringa, igualdade numérica. No final do ciclo de 4 meses, até inferioridade numérica. Fazer eles saírem, por exemplo, ataque de 4 contra 6, por exemplo. Saírem de uma pressão 4 contra 6. E sempre avaliava. De 2 vezes por mês eu avaliava. Uma defesa, pressão, quadra toda propriamente dita. Então, fui fazendo isso. Primeiro princípio, eu tenho que conservar a bola. Eles não precisam atacar. Primeiro. Eles se estourar os 8 segundos, beleza, morreu. Eu não quero que estoure os 8 segundos, que a gente mantenha 24 segundos. A gente vibrava, tinha jogo que os caras achavam que a gente era doido, que estourava os 24 segundos e vibrava. Só que a gente não perdia a bola como fala? Da pressão. Que a pressão que é isso, né? Roubar a bola para fazer cesta fácil. Depois, progredir a quadra adversária, chegar próximo à cesta. No final dos 4 meses, a gente já estava conseguindo finalizar no ataque armado. Isso deu certo, só que assim, não era um jogo bonito. Meu time tinha jogador que jogava rugby, não jogava basquete. Tipo assim, eu não sabia dar passe, não sabia driblar, mas assim, era um time que marcava muito, e que sabia se deslocar e passar a bola toda torta para o companheiro, chegava lá. E fazia uma bandeja toda torta e a bola caía. Era o que tinha, não tinha jeito. Senão, eu ia perder de 80 a 90 pontos de todo mundo. Entendeu? Querendo ou não, eu fiquei em terceiro lugar nesse campeonato. Só perdi para as 2 equipes do Minas. Então, assim, os princípios táticos dão certos. Bonito, às vezes, não é. Mas que o princípio tático... Agora, se me dá menino de 10 anos de 10 anos de idade fazendo mini basquete, aí a conversa é outra. E também, vamos fazer esse estudo de tática, a gente vai começar a discussão por aqui agora. Vamos supor que cada um de nós aqui somos treinadores de uma equipe do NBB ou do LBF, por exemplo. E a gente tem essa situação aqui, ó. O meu concorrente principal tem um de jogo de meia quadra. Ou seja, a grande característica desse time é o jogo de meia quadra, o jogo europeu. Ou seja, eles conseguem criar superioridade numérica coletivamente e mete bola. E eu sei que o meu time está entre os 4 melhores do campeonato, que eu vou enfrentar esse time na semifinal. Ou seja, eu tenho o meu campeonato, eu vou chegar na semifinal e matar esse time na semifinal. Aí eu começo a fazer algumas perguntas, aí vem um brainstorm na mente, entendeu? Eu vou jogar na transição, eu tenho um jogo de meia quadra melhor do que o meu time adversário para criar um modelo, né? Meu aproveitamento de arremesso, meu aproveitamento de corte, questões técnicas. Eu consigo aumentar a intensidade do jogo, eu tenho rotação para ter jogadores para aumentar a intensidade do jogo. Questões cognitivas, é o caso lá do lance livre. Será que se eu aumentar muito a intensidade do jogo, se eu aumentar muito a intensidade do jogo, eu vou conseguir pensar no jogo? Eu vou conseguir tomar boas decisões do jogo? Ou esse controle cognitivo? Preparação física. Eu tenho condições de preparar meu time fisicamente para esse modelo de jogo que eu vou preparar? Eu tenho jogadores para isso? Preparação técnica. O meu time vai sair livre lá no arremesso, a bola vai cair? Então, todas essas questões que a gente vai criando. Para depois fazer isso aqui, ó.
essa periodização de 4 meses, de 1 ano, de um ciclo, de 2 anos, entendeu? Que é a mesma coisa da preparação física. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Eu acho que a gente agora tem mais perguntas do que respostas, que eu espero que tenha contribuído de alguma forma aí.